universidade, estudantes do ensino médio, convidados, funcionários, a professora Cristiane Tarcitano, que vai estar aqui comigo conduzindo este evento, professora Mônica Godlita, nossa convidada palestrante desta tarde, Maria e Luana, que estão dando todo o suporte técnico para que a gente possa realizar este evento. É uma alegria todos vocês neste evento virtual, que inicia hoje o Ex-PUC Campinas, um evento virtual destinado à comunidade interna e à comunidade externa. Esse evento conta com a nossa tradicional feira de estágios, ele conta também com a nossa quarta mostra de talentos da graduação da universidade e, simultaneamente, ele envolve o Universo PUC Campinas, também um evento que tradicionalmente a universidade realiza, no sentido de se abrir para a comunidade externa, no sentido de se apresentar e mostrar as nossas atividades, os nossos cursos. Então, é uma alegria tê-los aqui presentes. Nós teremos, então, uma palestra nesta tarde com a professora Mônica, que será apresentada agora na sequência pela minha querida colega Cristiane. E aí, na sequência, ao final da palestra da professora Mônica, a gente pode interagir com vocês, nossos ouvintes e nossos assistentes, aqui por meio do chat, e as perguntas, as dúvidas, as indagações que vocês formularem durante a palestra, a gente irá repassar para a professora Mônica após a palestra. Então, sejam bem-vindos mais uma vez a todos. Obrigado, professora Mônica, e eu passo a palavra para a Cris, para que ela possa apresentá-la adequadamente a todos os que estão presentes. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu vou rapidinho aqui numa apresentação, né, para que a Mônica tenha o maior tempo possível aí para a exposição dela. Né? Com muito prazer que a gente tem a Mônica hoje, nessa tarde. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, né? Mestrado e doutorado pela Pontifícia Católica de Campinas, né? Tem experiência em Psicologia Escolar e Educacional, né? Tem sido a área dela de conhecimento, lecionando disciplinas e atuando como supervisora de estágio. Também atuou como professora extensionista da PUC Campinas, né? E atua também nas disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento e de Aprendizagem ao Desenvolvimento, de Desenvolvimento 3, aí na adolescência, e também tem uma experiência na área clínica, tá? Mônica, à tarde aí, você tem acho que 40 minutos, tá bom? Para sua exposição. Seja muito bem-vinda. Tá? Obrigada, Cris. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. É um prazer poder conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante, que tem sido bastante... que eu tenho tido bastante interesse na minha trajetória, uma vez que, como psicóloga escolar, a gente se depara com os alunos, principalmente as voltas com questões relacionadas a projeto de vida, a orientação profissional. Cris, eu só estou me vendo aqui com essa plataforma e eu estou tentando colocar o meu arquivo. Eu queria saber se vocês estão visualizando. Ainda não, Mônica. Agora sim. Agora sim. Tá perfeito. Uhum. Tá, eu vou usar esse aqui. Então, tá ok? Ou será que se eu colocar aqui acho que tá melhor. Assim eu acho que melhora. Tá ok assim? Cris? Eu tô vendo. Tá ótimo. Perfeito, então. Então posso começar?
Pode começar. Vou ficar atenta aqui ao tempo e caso, quando estiver próximo de uns 10 e 5 minutos, você pode me avisar? Senão eu vou em frente assim e acabo Fica tranquila. Ótimo. Então, olha só, eu para conversar com... Eu consigo de ensino... Ou é possível essa informação ou não? Cortou, Mônica. É possível vocês saberem do público que está assistindo, se são alunos do ensino médio, para eu Mônica, saber assim... a gente deve ter um público diversificado aqui nesta tarde, tá? A gente deve ter estudantes do ensino médio e devemos ter também o público interno da nossa universidade. Tá, ok, então. Tá, obrigada, Carlos. Bem, eu, inclusive, convidei algumas alunas que são minhas estagiárias, a gente pensou junto numa palestra que pudesse ter esse formato, né, em que a gente vai conversar com um público diverso, né? Mas nós pensamos mesmo em pautar a questão da escolha profissional e como que no cotidiano hoje nas escolas, como que isso é tratado, quais as alternativas que a gente tem para falar de escolha profissional e de projeto de vida. Então, as minhas estagiárias que compartilharam comigo Pensando Junto, Ana Carolina Faria, Bruna Beltramini e Maria Luísa Peratello, que elas estão aí nos ouvindo também. Tá? Então, primeiramente, a gente precisa pensar o que é escolher, né? Como que nós escolhemos fazer escolhas na vida, né? A escolha é um processo humano, né, que inclusive nos distingue, né, como seres complexos em termos cognitivos, né, porque nós podemos avaliar o que a gente quer. Então, diante de opções, né, de simples as opções, né, mais complexas, nós vamos avaliar, pesar, né, o que nos mais o que é mais possível, o que é mais próximo da realidade. Então, a escolha profissional não é diferente, né? E sendo uma escolha, né, ela nos leva para uma situação que é uma situação também muito angustiante, muitas vezes, né? Porque escolher significa abrir mão de alguma coisa. Quando a gente precisa pensar em uma profissão, nos visualizamos exercendo determinada função, ou determinado tipo de trabalho, ou numa profissão que nós idealizamos, nós precisamos deixar uma outra de lado, né? E isso é um processo muito angustiante para muitas pessoas, né? Qualquer tipo de escolha é angustiante, mais ou menos ela é um momento em que a gente precisa se deparar com alguns limites. Então, vamos começar a pensar. Minha proposta é que a gente possa inicialmente falar sobre isso. Como que a gente escolhe? A gente escolhe uma profissão aleatoriamente? Eu já ouvi muitos estudantes dizendo que tiveram a experiência de se deparar
com um momento em que precisavam assinalar uma alternativa na hora de fazer a opção para o vestibular, e foi uma escolha aleatória, né? Então, ela pode ser uma escolha assim? Pode. É a forma que o sujeito tem naquele momento de fazer a escolha. Ou será que o sujeito, na hora de fazer essa escolha, ele vai pensar nas suas habilidades? Eu acho que eu me dou bem em matemática, então eu vou fazer alguma coisa relacionada a exatas, né? Ou as áreas onde a matemática é mais, é mais valorizada, né? Vai estar no meu cotidiano, esse tipo de conteúdo, então acho que é por aí que eu vou, né? Pode ser feita assim a escolha? Pode, né? Ou se não, eu posso pensar numa profissão que eu identifique como sendo algo que está mais próximo daquilo que eu imagino que seja bom para a minha vida. Pessoas, por exemplo, que são professores, então eu acho que é legal ser professor, eu me identifico com aquela pessoa, então eu acho que eu vou ser professor também. É possível fazer uma escolha assim? É possível também. Mas é necessário que a gente pense um pouco mais sobre isso. As escolhas, elas podem nos levar a frustrações, né? É possível a gente fazer uma escolha 100% segura? Não é possível. É impossível a gente garantir 100% de acerto. Inclusive, quando a gente faz uma escolha, por exemplo, do sabor de um sorvete, que a gente se arrependa, né? Então, isso aí, inicialmente, é importante de cara, a gente ter em mente que essa escolha não é 100% segura. Existem formas de escolher, existem. E o que seria, então, um processo de orientação profissional? Seria um processo em que esses elementos que a gente falou agora, eles não são simplesmente pensados de forma espontânea, né? Então, eu não vou passar por esse processo de escolha sem minimamente refletir bastante sobre cada uma dessas formas de escolher, né? E trabalhá-las e ampliar, né, as possibilidades de compreensão do que envolve um processo de escolha, e um processo de escolha, no caso, de uma profissão. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho com vocês agora a respeito de como pode ser uma orientação profissional, né? Tradicionalmente, a psicologia tem sido uma área profissional que está bastante envolvida com o auxílio a adolescentes, até adultos também, no processo de escolha profissional. Mas há algumas questões importantes da gente falar. Há bastante tempo atrás, né, a psicologia, ela criou alguns mecanismos, né, algumas formas de auxiliar o processo de escolha profissional, que era, vocês já devem ter ouvido falar, em testes vocacionais, por exemplo, que era, né, uma forma muito conhecida de se fazer uma ajuda, né, de auxiliar os jovens a buscar a sua profissão. Esse tipo de estratégia, ela começou a ser bastante questionada, inclusive pelos psicólogos, porque acabava não proporcionando ao próprio jovem uma possibilidade de ser o ator, de poder ser o protagonista na sua escolha. Uma vez que ele simplesmente respondia a alguns testes, né, que a gente até considerava assim, que não tinham muita validade para dar essa informação precisa, né? E
Então, o sujeito respondia alguns testes e o psicólogo ele analisava aqueles testes e oferecia ao jovem uma lista, né, ou um pequeno leque de profissões que seriam profissões que supostamente seriam profissões que seriam corretas para ele, né? Ou seja, seriam escolhas mais acertadas para esse sujeito. E a própria psicologia passou a desconfiar que esse processo não tinha validade. Não tinha validade por quê? Porque o sujeito ele pouco se via com a questão realmente da sua escolha, pouco conhecia das suas possibilidades de escolha, né? A respeito do campo de trabalho, do que é o trabalho, da enorme possibilidade de opções de profissões, né? Então, esse modelo mais tradicional de testes passou a ser bastante questionado, justamente porque o aluno ficava muito passivo, ali só esperando um resultado. Não, isso não pode ser assim. A gente precisa pensar num processo em que o aluno ele possa ser mais protagonista nas suas escolhas e que o psicólogo ele seja mediador dessas possibilidades de expansão de opções, de abertura de pensamento, de tomada de consciência desse momento, inclusive, que é um momento muito importante para se pensar, né, nas suas possibilidades. Então, é desse tipo de orientação profissional que a gente vai falar um pouco agora, ok? Alguma pergunta? Cris, se houver alguma pergunta, você vai falar para mim, é isso? Para eu poder responder agora? Eu também posso responder ao Professora, longo da... oi, professora, Sim, como é que você pois não. prefere? Na verdade, a gente já tem 4 perguntas de cara. Não sei se talvez fosse Tá o caso, bom. eu estou anotando todas elas. Acho que talvez fosse mais Uhum, interessante você tentar fazer a exposição geral, e aí, ao final, eu encaminho as tá. perguntas. Você prefere? Pode ser então, pode ser sim. Como achares melhor, tá? Você que está dando as coordenadas aí. Tá, eu vou falando então sobre os pontos mais importantes e depois, com as questões, eu posso retomar, se Perfeito, for o então. Então, caso. pode Tá prosseguir, bom? fique tranquila. E eu aproveito, então, a avisar aos participantes também, as perguntas que estão sendo formuladas no chat, eu as estou anotando, e aí eu encaminho todas a Mônica, tá bem? Fique à vontade. Podem continuar perguntando aí também, podem continuar interagindo, isso é muito bacana. Mônica, Legal. pode prosseguir, desculpe. Não, tudo bem. Então, veja só, essa nossa proposta de orientação profissional, ela costuma ser composta de 3 eixos, né? Quando a gente fala de orientação profissional nesse modelo que a gente está amparado por uma abordagem sociohistórica, que a gente está amparado por possibilidades de ampliação e de protagonismo do jovem no seu processo de escolha, essa proposta está, então, formulada a partir de 3 eixos. Discussão a respeito do que é escolher, então, ampliar isso com os jovens, discussão a respeito do trabalho e momentos em que a gente vai trabalhar a questão do autoconhecimento e conhecimento das profissões. É muito importante que a gente diga que esse modelo de trabalho ele pode ser feito individualmente, então, muitas vezes no consultório, alguns psicólogos trabalham assim, ou mesmo em escolas. O que a minha principal experiência oferecer esse trabalho em consultório particular também, mas principalmente em escolas, né? Em escolas e em grupo.
escola, enfim, mas a gente tem, assim, de 8 a 12 encontros em que esses 3 temas, eles vão ser ao longo de semanas, né, semanalmente, muitas vezes, a gente vai encontrar, assim, espaços para explorar bastante esses 3 eixos. Tá? Então, esse é o modelo de orientação profissional. E o que seria, então, esse primeiro momento? Às vezes a gente leva 3 semanas, né? Trabalhando, discutindo com dinâmicas, com trabalhos, com processos assim grupais, né? De trocas de experiências, com possibilidades das pessoas se expressarem, né? A gente gosta de trabalhar muito com materiais artísticos, com fotografia, com filme, né? Então, a ideia nesse primeiro bloco de encontros é discutir o que é escolher. Né? A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. Né? É muito legal essa frase e é muito importante que a gente tome consciência disso. Né? Existe essa tomada de consciência, o processo ele fica mais possível de ser vivido com menos ansiedade. Né? Muitas vezes o jovem ele está tão preocupado em fazer a escolha 100% perfeita, né, que a emoção que predomina nesse momento é a ansiedade. E isso acaba gerando uma preocupação muito maior em fazer a escolha 100% perfeita do que em compreender o que está em jogo nesse momento. Né? Então, é importante trabalhar isso. E a gente trabalha isso de diversas maneiras. Né? Um exemplo, eu até falei o exemplo da escolha do sorvete, é a gente poder fazer... eu gosto muito de trabalhar com uma espécie de dinâmica, né? Onde justamente a gente trabalha isso. A escolha de um sorvete. Né? Então, a gente pensa assim, o que é escolher um sorvete? Quando você vai escolher o sabor de um sorvete numa sorveteria, você escolhe o sorvete pela cor do sorvete, ou escolhe. Eu acho que eu queria aquele azul, eu queria aquele branco, ou aquele bege. Não, eu escolho o sorvete pelo sabor. Eu tenho cada nome de sorvete me remete a um sabor, né? Então eu tenho uma referência em relação àquele sabor, né? Não é pela cor que eu escolho, nem tampouco eu vou escolher porque eu falou que aquilo é bom, né? Tá, eu posso aceitar uma sugestão, mas eu vou entender, né? Eu vou também buscar nas minhas referências se eu vou gostar desse sabor, né? Eu também não vou escolher o sorvete pela aparência, né? Se ele tem uma aparência mais bonita ou mais feia, né? Então, vejam, discutir o que é escolher e a forma como a gente faz a escolha de uma profissão é bastante importante, né? A gente precisa entender e aceitar que essa escolha ela pode não ser 100% segura, né? E isso já nos possibilita uma baixa de ansiedade. E assim, entender que nesse momento essa vai ser a escolha possível. Né? Então, não só isso, né, mas outras questões que envolvem a escolha são trabalhadas nesses primeiros encontros, no primeiro, segundo, terceiro encontro. Depois o que a gente vai trabalhar vai ser o significado do trabalho. Né? Nesse momento a gente vai poder fazer a gente vai poder pensar o que é o trabalho, quais as referências que eu tenho a respeito do que é trabalho. Né? O trabalho é uma fonte de renda. Né? Historicamente, na minha família, por exemplo, o trabalho ele tem sido
referenciado como a minha fonte de renda, a minha sobrevivência. Eu me relaciono com o meu trabalho, o que eu escutei até hoje na minha história, né, na história da minha família, é uma relação com o trabalho em que o trabalho ele tem essa função, né? Ou não. O trabalho ele tem um significado para mim de realização pessoal. O trabalho ele vai ser vai me levar a um lugar de satisfação pessoal, ou ele vai me levar somente a uma relação com a aquisição de bens materiais, né? Então, poder explorar isso de diversas formas é importante. E eu acho bastante interessante nesse momento algumas situações em que a gente pode fazer esse mergulho nas histórias de vida, né? Nas histórias familiares, a história do trabalho na minha família, as possibilidades de trabalhar isso, né? E fazer essas trocas, né? E aí já dessa forma a gente já amplia as possibilidades de pensar e de se expressar, e do jovem poder expressar a sua relação do trabalho. O trabalho também ele pode ser fonte de prestígio social, né? Então ele pode me levar para esse lugar idealizado. Então, será que é possível pensar a minha relação com a minha profissão pensando numa situação idealizada de trabalho? Então, o trabalho ele vai me levar para um lugar potencialmente melhor, né? É importante que leve, é importante que... Mas é o que mais, né? Ele vai ser também uma fonte de independência financeira, ou vai ser uma garantia de sobrevivência? Enfim, o significado do trabalho atualmente na minha vida pessoal, na minha história de vida, e também a gente trabalha bastante aqui o que é o trabalho em termos dessa sociedade que a gente vive, né? Qual é a função do trabalhador? Né? Qual é a possibilidade do trabalho ser também uma fonte de satisfação e de realização pessoal? Né? Aqui, né, então, pensando em tudo isso, a gente traz algumas ideias aqui, né, que agregam um pouco essa discussão. Olha aqui eu acho bem interessante essa charge, porque me parece que tem uma escola aqui que também faz uma influência, né, exerce uma influência na nossa forma de pensar. E pensando no o que seria isso, né? Que é importante que a gente discuta qual é a influência que esse espaço tão importante e significativo de desenvolvimento, que espaço que a escola dá para que para que o jovem possa ampliar as suas possibilidades de escolha profissional. A gente sabe que no Brasil existem formas bastante diferentes, né, de acesso a um processo de orientação profissional nas escolas, né? Algumas escolas elas investem muito, né, em levar o aluno a uma profissão, em conduzir o aluno a uma profissão ou a um vestibular que seja está relacionado ao sucesso, né? Ao sucesso acadêmico, ao sucesso profissional. São aquelas escolas que já
estão bastante identificadas com uma visão mais liberal de educação, né? Onde o sujeito, ele já, no processo educacional, ele já está envolvido com uma prática e uma forma de se relacionar com o seu meio acadêmico, né? E, consequentemente, ele vai acabar encaminhando sua escolha profissional, tendo a competição como uma mola propulsora, né? Então, a escola é um ambiente onde a gente deveria ter justamente um espaço para as discussões que ampliem as suas possibilidades e não reduzam as suas possibilidades ou formatem, né, o seu pensamento no sentido de que eu vou buscar uma profissão, por exemplo, que seja essa que vai me levar a um lugar de prestígio, e o sucesso vai estar muito mais relacionado a uma profissão que seja competitiva no mercado de trabalho, né? Então, é importante a gente pensar nessas dimensões que influenciam o jovem, né? E a escola como sendo uma delas. Uma outra dimensão que pode exercer muita influência na escolha profissional e no pensamento do jovem em relação ao seu trabalho é a própria família, né? Muitas vezes é na família que o jovem vai encontrar uma relação em que a profissão, por exemplo, vamos supor, uma família em que que tradicionalmente o direito seja uma profissão exercida por todas as pessoas, né? Pelo pai, pela mãe, pelos tios, né? Então, todos ali fizeram direito e já desde criança, aquela criança já nasceu com cara de advogado, né? É importante que a gente diga isso, né? Ninguém nasce com uma vocação, né? Essa ideia de vocação, inclusive que deu nome à orientação vocacional, é uma ideia que está muito relacionada a uma concepção mais naturalizante, né? De que o sujeito nasce com um dom. E a gente sabe que as habilidades e o interesse e a motivação que nos leva a desejar uma profissão é construído socialmente a partir das nossas experiências e das nossas relações, né? Então, quando eu coloco ao sujeito, né, ao meu filho, ao meu aluno, impositivamente, olha, você vai fazer, você tem que exercer determinada profissão, eu estou impondo um desejo que não é dele, que é meu. Então, aqui tem uma charge dizendo exatamente isso, vai cursar medicina ou eu jogo você numa caçamba, Jonathan. Não, eu quero arquitetura, né? Então, isso acaba sendo muito comum, né? A gente encontra, muitas vezes nesses processos, um jovem muito angustiado por identificar em outra profissão ou em outra área que é distinta daquela que a família indica para ele como sendo a melhor, né? E esse jogo é um jogo muito duro para o adolescente, né? Esse conflito é um conflito que gera muita angústia também, porque enfrentar isso é muito difícil. E muitas vezes não é só em profissões muito valorizadas, né, socialmente. Às vezes é uma profissão que aquela família, então o pai é eletricista, o tio é eletricista, o irmão é eletricista, mas o garoto não quer ser eletricista,
né? Ele não quer exercer essa profissão, que é uma profissão tradicional daquela família. Ele quer fazer alguma outra coisa, né? E a família encara isso como uma traição. Então, isso também é muito difícil. Então, algumas têm essa outra charge aqui. O que você está fazendo, Mafalda? Eu estou planejando a minha vida para não viver ao acaso. Estou traçando um plano que me ajude a organizar. Olha que, teoricamente, né, traçar esse plano para organizar a vida não é fácil para ninguém. Por isso a gente diz que o espaço escolar é um espaço em que deveria haver uma prática, né, privilegiada, a abertura desses espaços, né, de discussão, de tomada de consciência do jovem a respeito do seu projeto de vida, né? Tem uma outra charge aqui. Use, compra, beba, coma, prove. E o que nós somos? Então, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Mas eles dizendo desse momento de vidas, né? Então, essas influências... Mônica, oi. Tá me ouvindo? Não, Cris? Você pediu para eu te avisar. Você tem aí uns 6, 7 minutinhos, tá bom? Tá bem. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês para esse terceiro e último dia. Como eu falei aqui, né? O conhecimento e o conhecimento das profissões. Então, seria o terceiro em que a gente vê melhor as nossas ações a partir de um autoconhecimento, de uma possibilidade de entender as nossas influências. Quais foram as principais influências que a gente teve? Né? Então, amigos e grupos, o ambiente social, escolar e familiar. Né? Então, a proposta de uma orientação profissional, quem tiver nesse momento interessado em pensar melhor a respeito do que pretende fazer no futuro, a proposta é que procure um espaço que seja um espaço que privilegie o desenvolvimento dessas ideias, uma proposta que amplie o olhar em relação à escolha profissional, levando em conta as vivências de cada um, a sua própria identidade, o autoconhecimento, né? Então, esse processo de escolha, o que é esse processo, o que os leva a escolher determinada profissão e não outra, resgatando essa dimensão histórica, buscando sempre um pensamento crítico, e aí sim, o conhecimento das profissões como um todo. No final desse processo, quem vai dar a resposta a respeito do que você quer fazer no futuro, da profissão que você quer, é você mesmo. Não é o resultado de um teste. E esse processo é um processo que leva um determinado tempo, mas que ajuda a ampliar o seu olhar. Né? Então, obrigada a todos vocês. E agora eu tenho esse tempinho ainda, Cris, para responder isso, Mônica, a questão das competências. Ótimo, então pode mandar. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Eu vou ler as duas primeiras aqui para você. Então, nós temos a Bruna Beltramini, Sim. desculpa, Bruna,
qual é a primeira coisa que um estudante tem que fazer para chegar à decisão da escolha da faculdade? Bem, espaços como esse, né, Cris? Eu acho que essa iniciativa da PUC anual, né, onde as profissões e as opções são expostas, é um ótimo espaço para que o aluno tenha acesso a tantas possibilidades, né, de cursos, se for o caso dele fazer um vestibular, obviamente, né? Então, esses espaços que as universidades oferecem são espaços riquíssimos de exploração das profissões, não esquecendo que um processo de orientação profissional pode também te ajudar bastante, como eu falei com vocês agora, né? Procure na sua escola, procure em sites, se você puder ter acesso a processos conduzidos por um psicólogo bastante experiente, muito melhor. E procure na sua escola mesmo, na coordenação, procure pedir para que a escola traga profissionais que façam esse tipo de trabalho. Isso vai ser esse é um bom passo. E entender, né? E não fazer assim, buscar não fazer essa escolha de forma aleatória, sem muita reflexão. A outra pergunta é da Natália. Você falou um pouquinho no meio. Uma escolha profissional do jovem. Nossa, cortou um pouco, Cris. Você pode repetir? A Natália pergunta como a família pode influenciar de forma positiva na escolha profissional do jovem. Você falou até um pouquinho, né? Sim. Legal, Natália. Sem dúvida, deixando que o adolescente, o jovem, possa pensar por si próprio, ajudando o jovem a pensar a partir das suas próprias referências. Né? Buscando não fazer nenhum tipo de influência mais impositiva, né, em relação à escolha que ele vai fazer, e acreditando, né, e oferecendo essa possibilidade para ele, convidando, inclusive, ele a pensar bastante, fazendo questões, né? Acho que essa é uma boa forma de estar junto ao jovem nesse momento, né? Vai lá, Marshall. Bem, só para te informar, viu? Estou encerrando as perguntas agora, porque a gente tem várias perguntas aqui que já foram formuladas e estão anotadas, tá joia? Tá bem. Né? Então, vou fazê-las aí. Né? Primeiro, na verdade, a primeira pergunta foi do Paulo Mota e a segunda pergunta foi da Bruna Beltramin, tá? Tá. A pergunta da Natália Romero, ela está relacionada com a seguinte questão. Fazer um curso técnico tem alguma vantagem sobre qual profissão exercer futuramente? Ou seja, antecipar a profissionalização já no ensino médio, isso pode ser favorável, Mônica? Pode, né? Assim, antecipar a formação técnica é uma das opções que não precisa ser descartada, né? E muito pelo contrário, se esse é um desejo do jovem, se ele se vê numa formação técnica, né? É importante que ele conheça antecipadamente essa profissão, que ele saiba dos limites e das possibilidades, né, que ele vai encontrar nessa profissão,
explore sempre. Explorar, quando você já tem uma referência, já tem uma ideia, que seja técnico, que seja um curso de nível superior, é importante que você conheça, busque, né? Quando a gente faz processo de orientação profissional, eu sempre procuro trazer profissionais que possam conversar com os jovens a partir desse lugar de quem já exerce a profissão, né? É importante que ele conheça o mercado de trabalho, é importante que ele conheça pessoas que trabalhem com isso, né? Então, e é claro, e que ele possa pensar que se em algum momento ele quiser fazer um curso superior depois, ele também vai poder fazer esse caminho. Bacana. Tem uma outra pergunta bastante interessante aqui, Mônica. Ela é da Malu Peratello. Ela assina Malu, né? Deve ser Maria de Lourdes ou Maria Ou Maria Luísa. Luísa? A pergunta dela é interessante, que é o seguinte: ela pergunta o seguinte: a idade pesa na escolha? Quer dizer, será que não seria melhor que o jovem esperasse mais um pouco para só então ingressar na universidade? Olha, professor e Malu, né? Eu diria que sim, é um momento que cada vez mais a gente considera, né? Inclusive porque, historicamente, essa escolha tem sido cada vez mais precoce, né? Porque algumas escolas, já num afã de o sujeito para o mercado de trabalho, de direcionar o sujeito para o mercado, já começa a falar sobre vestibular no 7º ano, né? Algumas escolas, dessas escolas mais competitivas, né, que os pais, inclusive, colocam o filho na escola com 2 anos já perguntando se aquela escola prova para as universidades públicas, né? Então, muitas vezes eles já têm que pensar isso muito, muito precocemente, né? E acaba, muitas vezes, levando a escolhas também que não são escolhas muito bem elaboradas. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais clareza, né, com menos idade. Outras pessoas têm precisam de um tempo maior para fazer essa decisão, né? Então, eu diria que não dá para a gente dizer que as escolhas mais precoces são más escolhas e que a gente deveria escolher com mais idade. É claro, muito, muito, né? O jovem ele ainda está começando a formular ideias sobre o mundo, eu diria, né? Ele está começando a pensar a respeito do que é ser, né, um adulto. Então, ainda é um pouco cedo, mas por isso que um processo de orientação profissional é um processo que auxilia bastante. Bom, a penúltima pergunta, Mônica, ela na verdade, ela é uma pergunta formulada por 3 dos nossos convidados. É um mix. Das pessoas que estão acompanhando. Isso, tá? O Paulo Mota, a Bruna Beltramini e a Malu Peratelli também. Elas são muito parecidas. O Paulo, na verdade, o que ele pergunta é o seguinte, quer dizer, como é que se lida com essa questão do estudante que muda de carreira durante o curso, né? Ele começa a fazer alguma coisa e depois ele resolve que não é aquilo. E aí a pergunta dele é o seguinte: qual que é o melhor momento para fazer essa mudança durante o curso? Quer dizer, mesmo que você estiver no finalzinho do curso, vale a pena parar tudo e começar de novo? E a pergunta da Bruna e da Malu são parecidas, mas elas envolvem aquela questão da dúvida ou da mudança de ideia que o estudante tem enquanto ele ainda está se preparando para o ingresso na universidade. Ou seja, estão dizendo que tem alunos, né, alguns estudantes mudam de ideia várias vezes, né? Então, ele começa o ano achando que vai fazer jornalismo, 3 meses depois ele mudou de ideia, ou seja, é muito comum isso, né? Quer dizer, primeiro, quer dizer, é natural isso, né? E se, independente de ser natural ou não, quer dizer, como lidar com isso com menos estresse, menos ansiedade. Então, eu juntei as 3 perguntas
um pacote só, e depois a gente fecha com a última pergunta do Andrei daqui a pouco. Tá joia, Mônica? Tá ótimo, Carlos. Carlos, então, pessoal, é o seguinte, lembram quando eu falei a respeito desse processo de escolha, que escolher é perder. Então, esse processo justamente é um processo muito angustiante que nos leva a conflitos, né? E quando a gente faz uma decisão, a gente vai abandonar uma outra. E quando essa decisão, aí depois eu falei até, citei o exemplo do sorvete, da escolha do sorvete. Quando a gente faz uma escolha de forma pouco refletida, e assim, pouco refletida, eu diria, pensando naquela profissão de forma idealizada, muito afastada do real. Então, eu quero ser médico. Então, eu fico visualizando aquilo que eu vejo nas novelas, médico que ele vai estar sempre envolvido ali num glamour, né? Numa situação sempre que ele vai ser o salvador de vidas, né? Muito provavelmente essa pessoa vai se frustrar bastante, logo de cara, né? Já logo de formação. Né? Então, conhecer a profissão profundamente é um passo muito importante, e conhecer as faces dessa profissão. Né? É muito difícil é muito difícil, como você perguntou, fazer um rompimento, né? Abandonar um curso e começar um outro, é um processo traumatizante muitas vezes. Então, para se prevenir isso, eu diria, prevenir esse tipo de situação é tomando consciência, podendo ampliar realmente no processo de poder experienciar as várias faces, não só das profissões, mas as suas, né? Quais são as minhas habilidades, o que eu penso a respeito do trabalho, qual é o meu propósito de vida em relação ao trabalho. Então, explorar bastante isso é uma forma de fazer uma escolha mais consciente, né? Lidando com as suas emoções, podendo entender um pouco melhor quem você é e o que você espera, né, da sua vida, por exemplo. Né? Eu acho que Exato. Mônica, nós temos agora, para encerrar as questões, né, uma pergunta aqui do André Santana. É a seguinte: os testes vocacionais, eles ainda podem ser úteis de alguma maneira? Embora você tenha dito que o trabalho precisa envolver toda uma discussão de outras variáveis, tanto das pessoas como do contexto, do universo do trabalho, das expectativas da família, etc. Mas ainda sobra espaço para os testes vocacionais, Mônica? Sim. Olha só, quando eu falei com vocês a respeito de um modelo mais tradicional, que de uma certa forma já foi superado, esse modelo psicometrista de orientação vocacional, de orientação de testagem, né? Exclusivamente para esse propósito, eu disse desse modelo em que só eram usados testes para fazer o processo de orientação vocacional, né? E aí hoje o que a gente faz é um processo mais amplo, é um processo mais dialógico, é um processo em que o sujeito ele é mais ativo no seu processo, onde as emoções dele podem aparecer por meio de vários recursos, mas eu, pessoalmente, não excluo alguns instrumentos
de avaliação que podem sim participar em algum momento mais individual. A gente tem alguns testes que eles possibilitam o sujeito se deparar com que habilidades, por exemplo, eu tenho que são mais, que aparecem mais, né? Então, eu tenho mais facilidade em que tipo de habilidades que acabam sendo mais voltadas a um tipo de profissão. Mas o que eu volto a dizer assim é que um processo não pode ser fundamentado em testes, mas um teste pode ser utilizado como um recurso a mais, né? Mas desde que seja um teste válido, que seja aplicado por psicólogos, que são os únicos profissionais que podem utilizar testes psicológicos pela nossa legislação. Gostaria de... eu vou me despedir, mas eu não serei o último a falar, não. Então, eu queria agradecer a presença de todos em nome da universidade, a atenção que vocês disseram. Queria passar a palavra para a Mônica, para que a Mônica pudesse fazer as suas palavras finais, e aí, na sequência das palavras finais da Mônica, eu devolvo a palavra para que ela possa fazer o encerramento, né? Mas eu me despeço por aqui e deixo as últimas palavras aí com as mulheres, porque, aliás, as mulheres precisam cada vez mais se empoderar e fazerem ouvir as suas vozes nesse país. Mônica, obrigado, viu? Obrigada, professor. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelas perguntas. Agradeço também as minhas alunas estagiárias que me ajudaram a pensar essa palestra. Obrigada, Cristiane. Espero ter colaborado aí com quem veio até aqui buscar entender um pouco melhor a respeito de orientação profissional. Se alguém tiver mais alguma dúvida, posso deixar o meu e-mail institucional à disposição. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Mônica, nós é que agradecemos aí a sua exposição, tá? Para os nossos visitantes e alunos, porque com certeza temos visitantes e alunos, né? Muito obrigada mesmo. E aí estão todos convidados a navegarem pelo nosso universo PUC, a esse evento, né, que está acontecendo hoje e amanhã, ex-PUC, tá? Estão todos aí convidados. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não tem, não. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais.